Quando o Evangelho foi escrito, quem o escreveu não tinha a mesma mentalidade que nós temos hoje. São 2000 anos de diferença, praticamente. O texto que nós ouvimos é de Marcos, é provavelmente entre os anos 50 e 60 do primeiro século. Uma outra cultura, um outro povo. Então o jeito de narrar as coisas, de escrever as coisas, a mentalidade por trás era outra. E escrever não era fácil como hoje também, é difícil. Uma página simples que a gente tem hoje na Bíblia levava 6 horas para ser escrita com pena, né, com caneta de bambu, era uma coisa muito difícil. E o que está por trás da escritura que nós ouvimos? A fé. O interesse é a fé. Mais do que fazer uma biografia de Jesus, o interesse é suscitar a fé da comunidade. Então, o jeito de contar, conta. É importante. Porque o jeito de contar, de narrar os fatos, muitas vezes parecem discrepantes, às vezes torcidos, mas é por causa dessa preocupação de narrar a experiência da fé da comunidade, de ajudar os que ouvem a crer. Esse texto era profundamente catequético, e de ajudar os que creem a crerem mais. Então é isso. E diante da vida e das dificuldades que bate de frente com a experiência da fé, era necessário então ter relatos que ajudassem a comunidade a manter essa fé bem viva. Vou dar um exemplo para vocês a partir desse texto mesmo. A tempestade está acontecendo, o barco está balançando. Quem andou de barco já sabe que barco é um negócio muito instável. Eu, pelo menos, eu fico verde quando eu pego um barco assim, dessa cor, passo mal, vomito, eu morro. E a gente enjoa, e é muita insegurança, eu acho, assim, sinceramente. Eu fico tentando imaginar a cena desse povo simples, rude, que tipo de embarcação que eles tinham, né? E uma tempestade ali no mar da Galileia. O que significaria isso? O texto diz que as ondas já estavam enchendo o barco. No entanto, olha que pitoresco, Jesus estava dormindo num travesseirinho lá no fundo do barco, na parte de trás. Parece discrepante, né? Assim, como é que ele conseguiu dormir numa situação dessa? É a narrativa, o jeito de contar, né? Às vezes faz com que alguma coisa fique assim, estranho, mas é porque tem outros objetivos aqui. Nós estamos olhando para uma comunidade que está sendo perseguida pelo Império Romano, que está passando muitas dificuldades, que precisa firmar a sua fé num momento muito importante, muito decisivo, né? Guardar a fé nessas horas de desafio, nessas horas de pressão. Guardar a fé na hora de pressão é imprescindível, né? Imprescindível. Na hora que as coisas apertam, né? Dizem por aí, na hora que a gente aperta que o galo canta, né? Então, é isso mesmo. A gente, nessas horas difíceis da vida, a gente tem que manter-se firme nos princípios mais importantes da nossa existência, né? E aqui no caso nosso cristão é a fé. E o texto mostra com detalhes algumas coisas muito bonitas. Primeiro, Jesus chamando os discípulos para ir para outra margem. Isso pode sugerir desafios novos. No contexto deles lá, talvez fosse a pregação para o povo pagão, né, que o cristianismo estava sendo chamado a se abrir para os pagãos, né? Para nós pode ser uma proposta de vida nova, pode ser um desafio novo no campo do trabalho, da vida, das relações, né? Das situações todas que a gente experimenta. Passar para outra margem pode significar muita coisa importante. E aí eles entraram no barco e levaram Jesus como ele estava lá. O texto diz assim: e que com eles haviam outros barcos fazendo essa travessia. E enquanto eles atravessam, eles experimentam uma forte tempestade. E no meio dessa forte tempestade, as ondas, né, estão quase engolindo o barco. A aflição é muito grande dos discípulos, eles ficam muito apavorados com tudo. Jesus dormindo no seu travesseirinho, né?
E aí os discípulos vão lá cutucar Jesus. Oi, acorda! Nós estamos perecendo e você nem se importa. É a prece da igreja. É a igreja que está ali naquele contexto, naquela situação, que está fazendo uma das suas tarefas mais importantes, que é rezar, interceder, pedir. E aí eles vão lá cutucar Jesus, né? Eles cutucam Jesus, e aí o texto vai dizer uma coisa muito bacana, que Jesus se levanta, né? Esse levantar-se é uma posição de ataque, uma posição de guerra, né? Uma posição de reação ao que está acontecendo. Tem um Salmo 68 que diz assim: levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perecem os inimigos. Salmo 68. Então, quando Deus se levanta, opa, cuidado, vai vir a resposta. Então, esse levantar-se de Jesus, né, representa uma força, né? Algo foi despertado e ele se levanta e ordena ao vento e ao mar, né? Silêncio, cala-te. Isso faz lembrar a primeira leitura, quando no livro do Jó a gente escuta mostrando que Deus, o Criador de tudo, ele põe ordem na criação e ele manda o mar se calar. Para, até aqui chega a tua arrogância. Infelizmente a tradução termina com um ponto de interrogação horroroso, né, João? Fica difícil, né, gente, trabalhar a entonação ali, mas ele deu certo. Para, até aqui chega a tua arrogância. Então a arrogância do mar, que é símbolo da morte, símbolo da destruição, da aniquilação. Então o mar representa isso tudo. E quem manda no mar? No Antigo Testamento é o Deus, né, que Jó está confessando como sendo o Deus verdadeiro. Porque Jó não tinha nada de paciente, tá, gente? Jó era muito impaciente. Ele brigava com os amigos dele que... não tem. Vai ler para você ver. Você vai ver que Jó briga com Deus, inclusive. Mas enfim, Jó está fazendo uma confissão ali também de fé, mostrando que Deus é esse ser poderoso, divino e verdadeiro, ao contrário dos amigos que sempre lhe propõem uma religião muito resignada, muito assim, né, melequenta, uma coisa assim meio, né, para justificar a exploração, as situações todas que eles vivem, e uma doutrina muito estranha que é circulada no tempo, que é a doutrina da retribuição. Se eu faço bem, Deus vai fazer o bem para mim. Se eu faço mal, Deus vai fazer o mal para mim. Isso está errado. Jó denuncia esse tipo de religião, tá? Porque Deus faz o bem sempre. Deus é bom, né? Deus não retribui conforme a gente. Ele não está condicionado às nossas ações, né? Mas enfim, esse é outro assunto. Então, o Evangelho lembra isso. Mas ao dizer que é Jesus que manda, que silencia o mar, que silencia as ondas, o texto está dizendo, ele silencia a morte, as ameaças de morte, ele silencia todas as situações que querem ameaçar a nossa vida, a nossa experiência de vida, de existência nesse mundo, porque Deus quer a vida plena e a vida em abundância para todos. E aí Jesus diz para eles assim: por que tendes tanto medo? Por que tendes tanto medo? Vocês não têm fé? Aí tem duas coisas importantes. Primeiro, porque o medo, ele é biológico, né, gente? A gente aciona uma porção aí de enzimas, de coisas, de substâncias internas que o nosso corpo fabrica, e o medo vem sem que a gente queira. A questão é lidar com o medo. Ter medo é importante, né? Mas Jesus não condena ter medo. Condena tanto medo. Por que vocês deixam o medo dominar vocês? Ele mesmo sentiu medo no Horto das Oliveiras. Por que vocês estão deixando o medo dominar vocês? Vocês não têm fé? E aí a palavra fé que é muito legal. Gosto muito. A fé, ela tem a ver com confiança. A palavra confiança, confidere, tem a palavra fides, que é fé em latim.
E a palavra fé, eu vou direto ao hebraico, amuná. Amuná é a mesma raiz da palavra amém. Amém. Tá? E significa, isto é sólido, isso é seguro, eu me prendo nisso, eu posso colocar minha vida nisso, porque aqui eu estou firme, aqui eu estou me segurando. E uma outra tradução possível da palavra é corda, corda de amarrar. Então quem tem fé está amarrado a alguma coisa, está aderido, está atado a alguma coisa, está seguro. É isso. Então, Jesus está perguntando para os seus discípulos: por que vocês têm tanto medo? Vocês não estão firmes, amarrados em alguma coisa? Onde é que vocês se seguram? Aonde que você se segura? É isso. E o texto mostra para a gente onde é que a gente se segura. Porque aquele que estava adormecido no travesseirinho, a imagem pitoresca que eu falei para vocês, ele representa aquele que passou pela experiência da morte. E aquele que levanta-se é aquele que passou pela experiência da ressurreição. A imagem do sono, do adormecer, né? Nós vamos rezar daqui a pouco na oração eucarística, pedindo pelos mortos, mas aí a oração vai dizer assim: por aqueles que adormeceram em vossa paz. Né? Então, os que morreram. Então, Cristo está adormecido no travesseirinho. Era pitoresco demais naquela situação. Então, a comunidade está querendo mostrar outra coisa. Né? A tinta está muito forte ali. Então, está mostrando que é o Cristo que morreu e se levantou da morte. O ficar de pé é a posição de quem ressuscitou. É a posição de quem não está morto. Porque quem está morto não fica de pé, né, gente? Quem está morto cai no chão. Quem está vivo se levanta, se põe de pé. Ficar de pé, no primeiro milênio, era um símbolo cristão muito forte. É o símbolo de quem ressuscitou com Jesus. Muito bonito esse símbolo, de ficar de pé. E aí, o que isso tem a ver com a gente? Essa é a pergunta. Os barquinhos, gente, no fundo, somos todos nós que estamos lá seguindo Jesus, nessa travessia. E são muitas as travessias que a gente faz. Vocês podem examinar a vida de vocês vão perceber todas as travessias que vocês já fizeram e ainda hão de fazer, se não estão fazendo alguma. E nessas travessias, nós nos encontramos muitas vezes em muitas situações. Muitas. Não são poucas as situações. São situações pessoais, são situações familiares, comunitárias, são situações nacionais, mundiais. Cada uma delas representa um desses barquinhos aí que está com Jesus fazendo a travessia. A humanidade faz uma travessia o tempo todo. Nós somos o povo da travessia. E nas situações pessoais, vocês vão encontrar também nessas travessias, e no barquinho dessas situações, vocês vão encontrar também as ondas, tentando engolir a embarcação da vida de vocês. Às vezes é uma doença muito séria, que a gente não procurou mais ver. Às vezes é uma dívida, às vezes é uma questão do trabalho, às vezes é uma questão de drogas, às vezes é uma questão de relacionamento. Tanta coisa que pode ser nesse barco. Mas é bonito a gente saber que tem alguém com a gente nesse barquinho, ali com a gente. Nas situações comunitárias, a gente experimenta muita coisa na vida de comunidade também, né? Como Paróquia de Santana, quanta coisa a gente experimenta. Uma coisa que a gente está experimentando juntos agora é a situação financeira da paróquia, né? De vez em quando eu cutuco Jesus, eu falo: acorda, porque o trem está feio, acorda, faz alguma coisa. A paróquia é dele, né? Nós temos que cutucá-lo, né? Para ajudar a gente a resolver isso. Na situação mundial, essa semana eu fiquei assustadíssimo.
um dado novo que surgiu, parece que tem a ver com a Interpol, com alguma organização mundial aí, de observação, esses observatórios, né? E o Brasil entrou para a lista preocupante dos países que mais têm células nazistas do mundo. Preocupante, muito preocupante. Nós entramos nessa lista. Olha que situação, que barco é esse que nós entramos e estamos juntos nele. E essas ondas são fortes, a gente vai ter que lutar contra isso. Então, aonde que a gente se segura? A gente se segura naquele que venceu a morte e se levantou da morte e ressuscitou. Essa é a nossa fé. Se ele venceu a pior situação, que é a situação de morte, ele nos dá a chave para vencermos as outras situações todas. Ele nos dá o caminho, né? E a gente sabe o que fazer. Primeira coisa é olhar para aqueles discípulos de lá, cutucar Jesus. Bora rezar, gente. Bora rezar. Então precisamos rezar, né? Porque diante de algumas situações a sensação é mesmo essa: Senhor, faz alguma coisa que a gente já não sabe o que fazer. Ajuda a gente, né? Essa semana nós tivemos Santa Teresinha de Lisieux com as suas relíquias passeando aqui por Belo Horizonte, né? Alguém já deve ter ido ao encontro das relíquias de Santa Teresinha. E ela comentando esse texto, ela fala uma coisa muito bonitinha. Ela fala assim, falando sobre a oração de súplica, de pedido. Ela diz assim: ele está no meu barquinho e está dormindo, e eu não vou acordar. Mas é Santa Teresinha, né, gente? A fé dela é absurda, né? Assim, a gente tem que cutucar Jesus, sim. Vamos rezar, vamos cutucá-lo, né? Porque a gente está precisando mesmo. Então, quem sabe um dia a gente chega ao ponto de Santa Teresinha de não precisar pedir coisas para ele, né? Mas a gente está precisando pedir, né? E na missa a gente tem um rito que exprime essa conversa toda. Quando o Léo ou o Henrique canta mistério da fé e do amor, tá no tom? Aí vem a aclamação memorial. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Primeiro, é uma aclamação isso. E a gente aclama de pé. Mas o de pé aqui não pode ser só porque tem uma lei que diz que a gente aclama de pé, não. O aclamar de pé aqui tem a ver com a postura de quem ressuscitou. Então, lá no Evangelho era Jesus que se punha de pé. Aqui, quem se põe de pé é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, na hora que o Léo cantar, proclamemos o mistério da fé, por favor, se levanta. Porque com o corpo vocês vão dizer: eu passo pela experiência de morte, mas eu também passo pela experiência de ressurreição e de vida. Jesus me tirou das situações difíceis todas que eu vivi, que eu estou vivendo e que eu vou viver. Entenderam? O rito diz isso. E essa expressão, ela precisa ser comunitária, porque nós somos a comunidade que leva a esperança para esse mundo, que leva para esse mundo uma mensagem de que a vida tem jeito. Por isso, a gente ouviu esse texto hoje, para a gente não se esquecer da nossa fé, na morte e na ressurreição de Jesus, e na nossa morte e ressurreição com Ele. Amém.